voltei com um tutorial de maquiagem. É um vídeo de primeiras impressões porque eu usei vários produtinhos novos pela primeira vez. Então eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostarem, não esquece de já curtir e também se inscrever no canal. E fica até o final porque tem uma surpresa especial pra vocês. Eu vou começar adiantando um olho e hoje eu vou fazer com vocês as sobrancelhas junto, porque eu recebi a nova linha de sobrancelha da Eudora. Então eu vou começar a preencher minha sobrancelha com o lápis da linha, é um lápis universal. Então, sem segredo, eu vou preenchendo minha sobrancelha no formato dela mesmo, só preenchendo as falhas. E depois eu vou vir com a escovinha que vem no pincel. No pincel não, no lápis. Uma coisa que eu gostei dessa coleção é que todos os produtos vêm com escovinha e pra mim é fundamental para fazer a sobrancelha. E depois eu vou vir com um triozinho de sombra pra sobrancelha. Vou pegar o tomzinho mais escuro e com o pincelzinho chanfrado eu vou preencher ali as falhas que eu não consegui preencher com o lápis e deixar ela um pouco mais definida. Depois eu vou vir com a pinça da coleção e vou tirar aqueles pelinhos malditos que ficam ali embaixo nascendo. E vou tirando, e estragam, né, a sobrancelha. Eu sempre faço isso. Toda vez que eu vou maquiar eu tiro esses pelinhos que ficam ali embaixo, que estão nascendo. E pra finalizar, eu vou vir com um gelzinho incolor da coleção. E vou ali aplicar nas sobrancelhas pra fixá-las no lugar. E o último passo da minha correção de sobrancelhas, que eu sempre faço, é aplicar um lápis bege ali, iluminador. Esse da coleção é super macio e pigmentado, então eu vou aplicar em toda a sobrancelha ali abaixo e espalhar com os meus dedos. Para fazer esse olho hoje, eu usei um super lançamento da Morphe, que é a paletinha 3502. É a nova versão da 35. Agora eles mudaram a embalagem, vem com nome nas sombras. Mudaram também o logo, ficou super chique essa embalagem, bem cara de rica mesmo. E olha essa paleta, gente, sério. É uma paleta muito maravilhosa, eu acredito que é uma das paletas mais lindas que eu tenho na coleção, assim, disparada. E a pigmentação tá aí, gente, nem precisa nem falar, né? Pigmentação maravilhosa. Como eu sei que vocês vão me perguntar da diferença dela pra primeira 35, eu coloquei as duas lado a lado pra vocês verem. E olhando assim, parece até que a 35 primeira é fria, né? Porque essa segunda é tão quente que a primeira ficou até fria perto dela. Enfim, vamos começar o tutorial. Eu comecei com um tonzinho clarinho de laranja e tô aplicando ali no meu côncavo com um pincelzinho de esfumar, para ser nossa transição. E com essa mesma sombra, só que com um pincelzinho mais denso, eu vou aplicar abaixo ali, só no côncavo mesmo e no cantinho externo, que é para definir e deixar um pouquinho mais marcado. Depois eu vou vir com esse tom avermelhado da paleta, também mate. E com o mesmo pincelzinho anterior, eu vou aplicar no mesmo lugar que eu apliquei a sombra laranja, que é ali no côncavo e no cantinho externo, pra gente deixar essa maquiagem mais quente, nessa pegada da paleta mesmo. Voltei com o pincel, esfumei. E agora com esse tom de marrom mais escurinho, eu vou aplicar ali no cantinho externo e também no côncavo, só que abaixo daquelas duas primeiras sombras, claro, pra gente criar aquele efeito de degradê. E deixar a região ali do côncavo e do cantinho externo bem mais definida, né, e bem mais marcada. Então eu apliquei com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar e tô esfumando as bordinhas ali com aquele pincel da sombra anterior. E eu vou pegar o tom de marrom mais escuro da paleta e vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz com outro marrom, só para deixar mais definido, porque eu queria que a sombra cintilante que eu vou usar ali na pálpebra se destacasse mais quando eu fosse colocar ela. Feito isso, gente, para definir ainda mais o cantinho externo, eu vou pegar o tom preto da paleta, que eu achei um máximo ter preto nessa paleta, porque na outra não tinha. E eu vou aplicar ali só no cantinho externo, para deixar bem definido mesmo o cantinho externo. E sempre volte com o pincel para esfumar tudo, né? Para garantir que fica aquele esfumado perfeito, sem nenhuma marcação. Depois eu vou pegar esse tom meio cobre, eu não sei definir muito bem esse tom, mas eu vou aplicar ele ali com um pincelzinho umedecido em toda a pálpebra. Uma coisa que eu amo nas paletas da Morphe é que as sombras cintilantes são como se fosse pigmento mesmo, elas são super pigmentadas. E se você umedecer o pincel, você nem precisa usar primer com elas. Olha só, eu tô fazendo uma espécie de cut crease e eu nem precisei usar primer. Eu vou pegar esse tomzinho mais clarinho da paleta, é um douradinho claro, e vou aplicar só no comecinho ali para dar um toque de luz para essa maquiagem. E para finalizar, gente, como a paleta não tem nenhuma sombra iluminadora, que foi o único defeito que eu vi nela, eu vou pegar esse iluminador da Eudora e vou aplicar ali abaixo da sobrancelha e no cantinho interno para iluminar essas regiões. Feito isso, eu vou usar o delineador em gel da Eudora e vou aplicar ali, fazer um delineado simples, sem gatinho mesmo, para facilitar para vocês. E vou terminar com máscara de cílios nos cílios superiores, para preparar meus cílios para receber os cílios postiços Knockout da House of Lashes. É isso para os olhos.
Para começar a preparar minha pele, hoje eu não vou usar primer, porque eu tô fazendo a resenha da base da Make Be. Inclusive vai sair essa semana, fiquem de olho. Então por isso que eu vou pular a preparação de pele. Mas eu usei a cor Bege Médio 01 da base. E eu vou aplicar o corretivo da Tarte Shape Tape só ali abaixo dos olhos, porque eu tava fazendo resenha e eu gosto de fazer isso quando eu tô fazendo resenha. Então eu vou espalhar esse corretivo com a esponjinha da Belize umedecida, que foi a mesma esponjinha que eu usei para aplicar a base no rosto. E depois de aplicar o corretivo, eu vou selar ele com o pozinho Under Eye da Elf, que é específico para selar corretivo mesmo ali abaixo dos olhos, e vou aplicar com a esponjinha, com a mesma esponjinha que eu usei. Feito isso, eu vou selar o resto do meu rosto com o pó translúcido da Eudora e vou aplicar esse pó com um pincelzinho de pó gordinho ali em todo o rosto para selar bem. E vou fazer o contorno do meu rosto com o trio de contorno da Eudora, que vocês sabem que eu tô amando. E eu vou aplicar esse tom de contorno ali nas bochechas, na testa, na mandíbula e também nas laterais do meu nariz com um pincelzinho menorzinho ali, mais preciso. Para terminar os olhos, eu vou aplicar aquele mesmo lápis iluminador que eu usei abaixo da sobrancelha ali na linha d'água. E eu vou fazer basicamente tudo que eu fiz em cima. Então eu vou começar primeiro com a sombra laranjinha clara, com um pincelzinho lápis esfumando bem. Depois eu vou pegar a sombra avermelhada com o mesmo pincelzinho lápis para esfumar. E dar esse toque mais quente ali também para a região abaixo dos olhos. E vou finalizar com a sombra marrom mais escura da paleta e um pincelzinho de topo reto ali, bem rente à linha d'água em todo o olho, para começar a definir mais essa região. E com a sombra preta também, só que só até a metade, que foi a mesma coisa que eu fiz em cima, que eu apliquei só no cantinho externo. Isso também ajuda a abrir mais o olhar. E é isso, gente, para sombras nos olhos. Eu vou finalizar com máscara de cílios também nos cílios inferiores. Eu esqueci de mencionar, mas essa máscara é a máscara Alongamento Perfeito da Eudora. Vou finalizar essa maquiagem com blush. Eu vou usar o blush... é um duo de contorno da Belly End, mas eu gosto de usar como blush o tomzinho de contorno. E vou voltar com aquele iluminador que eu usei nos olhos. E vou usar como iluminador, né, obviamente. Vou aplicar ali no alto das minhas maçãs. Também acima da boca. E na pontinha do nariz. Pro batom, gente, como a pessoa que ela é enjoada, gente, eu enjoo dos meus batons todos que eu tenho, então eu gosto muito de fazer misturinhas. E hoje eu resolvi fazer a mistura do batom Rose com o batom Sarabi, ambos da coleção Pausa para Feministas para ter blogs. Eu não queria que fosse um tom muito quente, mas eu também não queria que fosse um tom muito apagado, então eu achei que a mistura dos dois ficou perfeita e combinou com a maquiagem dos olhos e foi o que eu queria mesmo para essa maquiagem. Eu vou aplicar ali um em cima do outro, mas o ideal é que você misture nos lábios e aplique com um pincel, tá? Mas é porque eu sou preguiçosa mesmo. É isso, gente, pra maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. E a surpresa desse vídeo é que eu, juntamente com a Eudora, vamos presentear 5 seguidoras minhas com a linha completa de sobrancelha deles. Eu vou escolher 2 meninas aqui do YouTube e 3 do Instagram. As do YouTube já estão escolhidas porque eu usei aquela minha ferramenta de escolher as pessoas que mais interagem. E as duas são a Marina e a Cassiane, que são meninas que estão comigo aqui desde o início. E com relação ao Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o post do sorteio para que vocês possam participar. Aí é só procurar a foto oficial, seguir as regrinhas e rezar. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!